Olá, turma! Tudo bem? Turma, na aula de hoje irei para a parte final de números complexos. Já vimos aí aquela retomada do que é formato polar, formato retangular, operações com números complexos na forma retangular, operações na forma polar. E hoje nós vamos ver operações que envolvam aí os dois tipos, polar e retangular, na mesma conta, tá? Então, eu tenho, por exemplo, uma soma de um número polar com um número retangular, né? Ou uma multiplicação de um número retangular com um número polar. Como que a gente faz? A gente vai analisar isso na aula de hoje. Então, o primeiro ponto é isso aí, né? São as operações matemáticas entre polares e retangulares. Na sequência, eu trago exemplos numéricos, né, para elucidar isso daí de forma mais clara. E no fim da aula, no fim dessa apresentação, eu farei uma explicação com relação à aplicação dos números complexos em circuitos elétricos AC, né? Circuitos de corrente alternada. Legal. Então, falando das regras para o cálculo, né, de retangular e polar, temos que quando há dois ou mais números complexos em formatos distintos, pode ser polar ou retangular, é necessário saber o procedimento de cálculo para que não haja distorções nos resultados. Então, quais são esses procedimentos? São colocados aqui abaixo. No caso de soma ou subtração, os números eles devem estar no formato retangular. Então, se eu tenho ali um número complexo na forma retangular e um número na forma polar, se houver uma soma, por exemplo, eu tenho que converter o que está em polar para retangular. E o segundo caso é quando há uma multiplicação em divisão, os números eles devem estar em polar. Então, posso considerar, por exemplo, tenho um número na forma retangular multiplicando um número na forma polar. Por se tratar de multiplicação, temos que converter o número em retangular para sua forma polar. Daí sim fazemos a multiplicação. Muito bem. O conceito para operações entre retangular e polar é esse. Não tem mais teoria por trás, né? Então já trago aqui alguns exemplos, tá? Sendo o primeiro um número aqui retangular, 4 mais J3, somando com um número polar, 8 com fase 60 graus. Então, o que acontece? Esse 8 com fase 60, ele vai ser considerado para uma operação de soma. Então, é necessário convertê-lo para retangular. Fazendo a conversão, né, temos módulo vezes o cosseno do ângulo para achar a parte real, que seria 8 vezes cosseno de 60, que equivale a 8 vezes meio. Portanto, a parte real seria 4. Parte imaginária, operamos aí com seno, né? Então, a operação de multiplicação 8 vezes seno de 60, a mesma coisa que 8 vezes 0,866, que é o valor do seno de 60 graus, que gera para nós uma parte imaginária equivalente a 6,93. Então, se a gente fosse montar agora a operação, como é soma, tem que estar retangular. O primeiro já estava. Agora eu converti o segundo número, que estava em polar, vou convertir para retangular. O que eu faço nesse momento? Eu somo real com real, imaginário com imaginário. Então, 4 mais 4, mais J, 3 mais 6,93. Fazendo a conta, chegamos em 8 mais J, 9,93, ou ainda sua forma polar, né? Se eu converter esse resultado para polar, temos 12,75 com o argumento de 51,14 graus. Beleza? Mais um exemplo. Exemplo 2. Tem uma divisão agora, um número retangular dividido por um número polar. Então, como se trata de uma divisão, temos que pegar esse número retangular e convertê-lo para a forma polar, porque na divisão trabalhamos sempre em polar.
Legal. Para converter em polar, temos que tirar o módulo. Portanto, aplicamos aqui Pitágoras, 5 ao quadrado mais 2 ao quadrado, extrai a raiz. Chegamos em 5,38. Esse é o módulo do número polar. Para encontrar o argumento, basta fazer arco tangente de 2, que é a parte imaginária, dividido pela parte real, que vale 5. Fazendo essa conta, chegamos em 21,80 graus. Legal. Agora o que eu faço? Eu pego o módulo com o argumento 21,80 e divido por módulo 4 com um ângulo de 55 graus. Fazendo essa conta, temos o equivalente à divisão dos módulos, né? Portanto, 5,38 dividido por 4. E na divisão, subtraímos os ângulos, né? Então, teremos 21,80 menos 55. O que resulta para nós em 1,34 com ângulo menos 33,2, ou ainda sua forma retangular, né? Que é 1,12 real menos J 0,736, que seria a parte imaginária desse número. Legal? Muito bem. Terceiro exemplo. Agora eu trago um caso aí mais complexo, né? Para que possamos aí desenvolver melhor o raciocínio, né? Já pegaram um conceito, soma e subtração retangular, todos os números têm que estar em retangular. Multiplicação e divisão, todos os números têm que estar em polar. Então, aqui o que nós temos? Temos aqui dois números, né? Aqui em retangular. 5 menos J9 e menos 7, que seria um número real. E depois nós temos aqui um número imaginário, J2, que multiplica o número polar. O que nós temos que fazer? Bem, a multiplicação eu tenho que estar na forma polar. Então, esse J2 tem que virar polar. Na soma ou subtração, que é o caso aqui, nós permanecemos na forma retangular. Então, vamos desenvolver, né? 5 é real. 7 não tem J multiplicando, é real também. Então, eu faço 5 menos 7, menos J vezes 9, que é a parte imaginária. Se eu converter J2, tá, para número polar, eu tenho 2 com o argumento 90. Multiplico por 6,5 com o ângulo 75. E teremos aqui módulo com módulo e ângulo somando com ângulo, né? Na multiplicação, soma-se os ângulos. Quando eu faço 5 menos 7, chego em menos 2. Mantive aqui o menos J9. E por fim, 2 vezes 6, 12. 90 mais 75, 165 graus. Legal. Dando prosseguimento, temos uma soma, só que eu tenho um número polar. Se é soma, tem que estar em retangular. Então, devemos converter, né? 12 com argumento 165 graus equivale a menos 11,59 mais J 13,11. Agora eu substituo a forma retangular pela forma polar que nós tínhamos e fazemos a soma, tá? Na soma eu faço parte real com parte real, menos 2, menos 11,59, parte imaginária com parte imaginária, menos J, né, que seria o 9, então nós temos menos 9, colocando o J aqui em evidência, mais 3,11, que é a parte imaginária também, resultando num número complexo, na forma retangular, menos 13,59, menos J 5,89 e na forma polar 14,81 com o argumento menos 156,57, certo? Quando for fazer aí na calculadora, quem estiver fazendo na calculadora, tem que ter uma atenção a mais, tá? Por quê? Porque esse sinal negativo, quando você vai calcular o ângulo, ele vai simplificar, menos com menos vai dar mais. Então, vai aparecer um ângulo no primeiro quadrante
é algo como 23 graus, salvo engano. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar esse ângulo e subtrair de 180 graus. Tá? Daí sim vai chegar em menos 156,57. Por quê? Porque os dois números, tanto a parte real quanto a parte imaginária, são negativos. Se eles são negativos, eles estão no terceiro quadrante do plano complexo, tá? Não no primeiro. Primeiro seria se fosse positivo, mas ambos são negativos. Se são negativos, eles têm que estar no terceiro. Para representar isso, fazemos essa rotação do ângulo. Tá? Se estava 23 graus, passa a ser menos 156,57 graus. Ok, turma? Bem, falando agora das aplicações em circuitos elétricos de corrente alternada, a gente trabalha muito com número complexo, né? E a gente utiliza esse tipo de modelo para determinar os parâmetros de impedância, tensão elétrica, corrente e a potência elétrica do circuito. Isso ocorre porque existem componentes que operam em função do campo elétrico, que são os capacitores, e outros que operam em função do campo magnético, caso de indutores. Por exemplo, motor. O motor ele tem campo magnético, então ele é um indutor. Um exemplo de capacitor aí, por exemplo, filtro capacitivo. Filtro capacitivo, em uma fonte, ele tende a manter a fonte com uma tensão regulada. Se a tensão vai estar regulada, tem um valor mínimo e um valor máximo. E ele tende a manter em torno desse valor médio, entre máximo e mínimo. Né? Como que ele faz isso? Através de um campo elétrico. Esses elementos geram defasagem entre o sinal da tensão elétrica e o sinal da corrente elétrica. Essa defasagem ela é representada por um ângulo. Tá? E esse ângulo vem associado com uma intensidade, com módulo. Então, se eu tenho ângulo e módulo, eu tenho um número polar, posso converter para retangular. Tá? Então, quando trabalhamos com análise de circuitos, a gente vai ter muito essa história aí do ângulo de defasagem entre tensão e corrente, e é por isso que trabalhamos com números complexos. Beleza, turma? Por fim, trago um exemplo de cálculo aqui de circuitos elétricos, cujo enunciado é o seguinte. Qual o valor da corrente elétrica em um circuito alimentado em 220 volts, com ângulo de 120 graus, e uma impedância de 10 mais J15 ohms. Tá? Então, o que acontece? Tenho tensão e tenho impedância, lei de Ohm. Né? Tensão dividida por impedância corrente. O ponto, isso daqui é importante, tá? Tem um ponto sobre a tensão, sobre a impedância e sobre a corrente. Esse ponto que representa que as variáveis são vetoriais ou fasoriais. Tá? Então, elas têm módulo e fase. Isso é importante levar em consideração. Falando agora do cálculo da impedância, perceba, ela está na forma retangular. Né? Retangular. 10 mais J15. Se eu vou fazer uma divisão, que é a lei de Ohm, eu tenho que converter para polar, porque multiplicação e divisão é polar. Tá? Teremos que executar uma divisão, então, fazendo a conversão desse número para polar, chegamos em 18,03 com um argumento de 56,31 ohms. Tá certo? Agora sim, cálculo da corrente. O que eu faço? Pego a tensão de alimentação, 220 com um argumento 120, e divido pela impedância, 18,03 com argumento 56,31. Módulo eu divido por módulo, e a fase de cima eu subtraio da fase de baixo.
Fazendo isso, chegamos numa corrente equivalente a 12,20, que seria medida, por exemplo, com alicate amperímetro, em termos práticos, e um ângulo ou argumento de 63,69 graus. Essa é a corrente para esse circuito. Então, o circuito com uma fonte 220, ângulo de 120 e uma carga 10 mais J15. Beleza, turma? Então, a aula de hoje é isso. Eu espero que tenha ficado bem claro aí as operações entre polar e retangular, porque vai usar bastante. E essa primeira aplicação prática, né, que se tem aí em circuitos. Ali na fórmula da impedância, entra a questão ali se tem um indutor, se tem um capacitor, se tem ambos no circuito, ou se tem só elemento resistivo, mas a fonte está com um determinado ângulo, né? Vocês devem ter estudado que lá em circuitos 2, que quando a alimentação é para uma carga resistiva, o ângulo da corrente é o mesmo ângulo da tensão, ou seja, corrente e tensão estão em fase. Tá? Quando tem carga indutiva ou capacitiva, há uma defasagem. Tá? Isso daí vocês já devem ter ouvido falar em algum momento, né, nas outras disciplinas, mas aqui a gente vai ver também de forma mais clara durante o curso. Beleza? Agradeço a atenção de todos mais uma vez. Desejo bons estudos e até a próxima.